Então, acredito que a bolsa, assim, tá muito barata. Mas tem que olhar o que tá comprando, né? Uma pergunta que todo mundo vai querer fazer pra você, Lu. Vocês estão aproveitando pra ir às compras nesse momento? Ou vocês já fizeram todas as compras? O que vocês estão fazendo? A gente... Lu, olhando a bolsa hoje, na sua opinião, você acha que a bolsa tá barata? E por quê? Se está barato ou se tá caro, na sua opinião? Aí tem que ter explicação. Acho que a gente tem que olhar números sempre, tem que olhar dados, né? Se você pega aí o PL da bolsa, ela tá extremamente descontada nos múltiplos atuais, né? Em relação à média aí dos últimos 10 anos. Não tô com o número aqui, mas... Eu acho que é 5. 5 ou Eu acho 6 que é 5, vezes. sendo que a média é 15. Tirando o Petro e Vale, enfim. Então, assim, extremamente descontada. Mas, obviamente, à luz do que a gente vê daqui em diante, né? O que os investidores pensam, né? Difícil você pensar a longo prazo num cenário de taxa de juros a 13%. É muito tentador você aproveitar a renda fixa, né? Então, é difícil você encontrar um investidor, por exemplo, que pense nas suas finanças em formas de caixinhas, né? Que é o famoso portfólio, né? Que o pessoal fala. Mas facilitando a linguagem. A sua caixinha do curto e médio prazo está sendo extremamente bem remunerada, mas a sua caixinha do longo prazo, você não pode negligenciá-la. Você Exato. precisa continuar a manter os seus aportes, principalmente agora em que os preços estão extremamente descontados. Maio agora, inclusive, é um mês muito farto em distribuição de dividendos, né? Então, semana passada aí foi semana cheia de assembleias, empresas deliberando aí sobre distribuição de lucros. Então, maio é excelente momento para pegar o dividendo, colocar, ao invés de colocar no bolso, colocar novamente na sua carteira previdenciária, na sua carteira de longo prazo, né? Então, acho que não existe um momento certo de você investir em determinado ativo, seja renda fixa ou renda variável. Você tem que alocar de maneira a colocar os seus recursos nas caixinhas corretas, nos produtos corretos, de acordo com o seu objetivo. Obviamente que sempre vou querer puxar a sardinha pro lado da bolsa, né, André? Sim. Então, acredito que a bolsa, assim, tá muito barata. Mas tem que olhar o que tá comprando, né? Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizer, Lu, tem uma diversificação, né? E estipule um percentual para cada classe de ativos que você quer, para que você saiba o que você precisa comprar, né? Porque senão a pessoa, ela fala, agora é hora de renda fixa. Ela concentra tudo em renda fixa. Exatamente. Mas ela não tem uma estratégia, ela não determinou percentuais para a carteira dela, né? E aí ela fica cega. Poxa, ela já tá lotada de renda fixa. E as ações estão num momento barato agora. Ela poderia equilibrar um pouco, né? Então, acho que basicamente é isso que você... Quer dizer, tenha uma estratégia e diversifique o seu patrimônio conforme o seu perfil, né? Você sabe que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas... O brasileiro, ele investe, ele vai para onde está rendendo mais. Exato. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, né? Apesar de nós só termos o passado para poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é a garantia que isso vai se repetir. E via de regra, as pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. Geralmente, quando você chega querendo sentar na janelinha, já todos os assentos já estão tomados. Exato. Quer dizer, você chegou tarde demais. Então, é preciso ter também... cultuar esse pensamento meio que anticíclico. Caramba, se tá todo mundo querendo a renda fixa, será que você não tem boas oportunidades no que a manada tá fazendo? No contrário do que a manada tá fazendo, que é a renda variável? Certamente. Certamente. Mas, de novo, você não vai fazer isso com seus recursos de curto prazo, com uma reserva de emergência, por exemplo. Porque daí você incorre num erro básico, que é você ter que vender, se desfazer de um ativo de renda variável por necessidade. Exato. Né? Então, esse é um erro que você tem que evitar ao máximo, né? Tem que mitigar ao máximo. E a maneira mais correta de você fazer isso é você dividir aí nas caixinhas, né? Estabelecer os percentuais aí que te deixam mais confortáveis. E em relação, uma pergunta que é básica, em relação ao governo do Lula, né? Que vem toda a equipe dele. E o Haddad, como é que você vê essa que eu posso falar, essa gestão desse... Rapaz. Você vê uma confusão muito grande, né? Esse arcabouço fiscal, assim, obviamente, veio menos pior do que se imaginava. Então, a Bolsa, obviamente, acabou refletindo isso, né? Então, teve muitas mensagens do tipo, nossa, mas esse arcabouço fiscal, não sei o que, veio muito ruim. Eu falei, é ruim, mas veio muito melhor do que se esperava, né? Poderia ter sido muito pior. E agora a gente teve uma MP na calada da noite, né? Tributando trusts e offshores. Então, assim, a condução nesse sentido de reforma tributária, ela não está muito diferente das discussões que nós tínhamos, inclusive, no governo Bolsonaro, né? Inclusive, o próprio Paulo Guedes já tinha aventuado também fazer
uma tributação desse tipo. Sim. Então, de novo, eu volto a Inclusive dos dividendos, né? Inclusive dos dividendos, que, diga-se de passagem, foi um projeto de lei que não passou, porque ia trazer, assim, outras consequências também calamitosas, né? Então, não é de hoje que o Estado quer aumentar os seus impostos. Não é de hoje, né? Que quer aumentar a arrecadação de uma maneira geral. E esse arcabouço, ele corrobora para isso, quer dizer, ele tem grandes incentivos, afinal, a receita ela vai estar atrelada com os gastos. Então, eles precisam aumentar a arrecadação para conseguir gastar. Então, o problema é quanto que... é problemático, tá? Assim, hoje, lendo materiais, e não sou eu que estou dizendo, assim, outros economistas, espera-se que o que está escrito lá não vai ser cumprido. Aquele negócio, deixa margem, né, Lu, para que o governo gaste mais, porque... Exato. Lembrando, né, o arcabouço fiscal é o antigo teto de gastos, né? Isso. Que foi imputado ali pelo Michel formulado, Temer. Foi isso. muito legal, até para não gastar desenfreadamente. Só que o arcabouço fiscal, como a Lu falou, tem algumas regrinhas, por exemplo. Poxa, eu posso gastar até mais, se eu arrecadar mais. Então, beleza, qual é a solução? Foi o que a Lu falou. Vamos aumentar imposto, vamos começar a aumentar as tributações, porque daí a gente pode gastar mais, né? E aí pode virar uma bagunça, né, Lu? Exatamente. Agora, uma pergunta que todo mundo vai querer fazer para você, Lu. Vocês estão aproveitando para ir às compras nesse momento? Ou vocês já fizeram todas as compras? O que vocês estão fazendo? A gente está sempre em compras. Estamos sempre comprados, né? A diferença é em que velocidade você faz isso com o seu caixa, em que intensidade você faz isso, né? Esse ano foram anos de excelentes compras. Excelentes compras. Não digo assim que... O jacaré tá solto aí. O jacaré tá de boca aberta, doidado. Nessas últimas 2 semanas aí, a bolsa deu uma recuperadinha, né? Acabei não fazendo nada, tem uns períodos de silêncio também aí, por conta de balanços, né? Então, essas 2 últimas semanas não fiz nada. Mas quando tive a oportunidade no mês passado, início de abril ali, março, comprei bastante. Compramos bastante esse ano. Barça tá indo as mesmas coisas de sempre. Cosan, Vibra... Auren também foi um papel que ele acabou montando posição, né? Falando dele. Sim. E eu fui bastante de Klabin, Santander. Unipar? Unipar tô impedida de negociar faz um tempo já. É público, inclusive, né? A Unipar tá há algum tempo envolvida em possíveis negociações com a Braskem, né? Então, devo ficar ainda um longo período impedida de negociar e falar sobre o ativo até que esse imbróglio se resolva, né? Então, não tô podendo negociar, infelizmente. Nenhuma das duas, nem Braskem, nem Unipar. Mas, quando posso, sempre fui de Santander e de Klabin. Acho que hoje são as minhas 2 maiores metas na carteira. E falando sobre a Unipar, Lu, pegando o gancho que a Carol te fez, a pergunta. Recentemente, a gente viu que ela teve uma queda significativa aí nos últimos meses, vamos falar assim, as últimas semanas, pelo menos. Eu sei que o papel vamos falar do código NIP 6. Chegou a passar de R$100, hoje deve estar negociando ali em torno de R$68, R$70. Essa negociação que você está comentando que é até pública com a Braskem, tem a ver com essa queda? Porque o mercado está ainda preocupado ou não? É do mercado mesmo? Não, isso por enquanto para mercado é um negócio que é público, mas assim... Ninguém sabe o que está rolando, então não acredito que seja isso. Unipar, a gente tem que lembrar que é uma empresa de commodities, então boa parte do seu resultado está atrelado ao preço da soda e do cloro. A gente veio de um super ciclo aí nesses últimos 2 anos, então 21, 22 foi extremamente benéfico para o mercado, né? Você teve também uma questão de oferta muito forte lá fora, quer dizer, algumas fábricas tiveram que parar por conta das crises climáticas que a gente teve na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando você aumenta a demanda e diminui a oferta, obviamente o preço explode. E o que a gente está vendo hoje é o contrário, né? Quer dizer, a oferta voltando aí para o mercado. Então, a tendência é que esse ciclo que era de alta, uma hora isso cai, né? Isso está acontecendo não só com a soda e com o cloro, mas com todas as empresas de commodity. Então, se você pegar Vale, Petro, até outras menos polêmicas como essa, Gerdau, sei lá, uma CSN, você vai ver que sempre vai ter uma correlação com o preço das commodities, né? Então, eu acredito que esteja acontecendo com o Unipar, né? É o único motivo que eu vejo hoje. O valuation, você acredita que tá atrativo? Se a gente olhar pelos indicadores, eu dei uma olhada acho que semana passada, dei uma olhada, tava com PL atrativo, né? Tava com, enfim, pagando bons dividendos. Você pode comentar ou também está impedida de... Não, eu sou administradora, né? Eu não posso fazer juízo de valor sobre o ativo, mas o que eu posso dizer é que eu acho que a empresa tem números muito saudáveis, né? Se tá caro ou tá barato, cabe ao investidor avaliar. Mas a empresa tem números hoje muito saudáveis, né? Então, relação dívida EBITDA
menos de 1, quer dizer. Tá muito Tem atrativo. dívida, Pegando o gancho.